Tobias, capítulo 6. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Tobias partiu em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre, descendo ao rio para lavar os pés. Eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo respondeu-lhe: pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar a seus pés. O anjo disse-lhe: abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão de remédio muito eficazes. E ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo para o caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés, na média. É a palavra do Senhor. Chegaram naquela primeira noite. Na primeira noite eles já chegaram no rio para poder lavar os pés. Quem sabe ali talvez tomar um banho também, aproveitar. Mas só que um enorme peixe se lançou contra Tobias. Aquilo causou um desespero muito grande. Imagina um peixe que se levanta contra você dentro d'água. O peixe leva vantagem. E o grito dele para o Azarias, para o amigo que estava com ele, foi um grito ali de socorro. Foi um grito ali horripilante, vamos dizer assim. Porque é uma situação inusitada. Você está num lugar tudo diferente e agora um animal lá da água se lançou contra ele. Mas o anjo disse para ele: pega ele pelas guelras. E foi o que ele fez. Ele pegou pelas guelras. Pegou. E trouxe para junto dele. Ali o peixe não podia mais fazer nada. Ele traz para fora da água. O peixe começa a se bater ali, porque na areia já não é o lugar do peixe, né? Já não é o lugar do peixe. E ele começa a se bater ali. E o anjo diz para ele: olha, abre o peixe, tira o coração, tira o fígado, tira o fel, o resto das entranhas você joga fora. E o que eles fizeram? Fizeram isso. Ele tirou. Isso aí vai servir de um remédio muito eficaz. Olha que legal. Muito ensinamento a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Primeiro é que existem coisas que são feitas pela obediência, a obediência a Deus. Também muitas vezes por uma inspiração, uma palavra profética. Nós estamos num tempo de coronavírus. O Papa Francisco lá no Vaticano, ele faz um ato profético, ele manda vir aquele crucifixo de uma outra igreja, que em outra situação foi um sinal da presença de Deus naquele lugar. E manda vir para ali, para o Vaticano. Olha só que interessante. Em outro lugar, Deus deu a profecia há 6 anos atrás ao pastor evangélico de uma igreja pequenininha das coisas que aconteceriam nesse tempo. O vídeo está aí na internet, já faz 6 anos. Todas as coisas que ele foi falando, até as situações que ele viu, que Deus mostrou para ele. E o ato profético que ele fez foi subir ao monte para orar, por um óleo, e assim ungir as pessoas. Existem gestos proféticos, agora está ali. Tobias está ali diante de um gesto profético. Ele abre o peixe, conforme a orientação do anjo para ele. Abre o peixe, tira o coração, tira o fígado e tira o fel. Jogou fora, salvou o peixe. Ele guardou aquilo que era o fel, o fígado, o coração, guardou separado daquilo que ele tinha ali. Aquele peixe que devia ser um peixe grande para assustar o Tobias, devia ser um peixe grande. Ele colocou ali sal. Ele assou uma parte do peixe e comeu naquele dia e guardou o resto para poder servir para a viagem. Olha que legal, que coisa bacana. E ali eles continuaram a viagem.
Você imagina assim, enquanto eles estavam na viagem, o quanto eles conversavam, porque era uma viagem longa, não tinha outra coisa para eles fazer. Eles conversavam ali de todas as coisas, conversavam de tudo. Quantas vezes eles tiveram que relembrar ali as coisas que o pai dele, Tobit, lhe falou para Tobias. Quantas coisas, quanto ensinamento. Eu fico imaginando assim, quantas coisas que Tobias aprendeu durante aquela viagem. Aquela viagem foi uma viagem especial. Foi uma viagem assim, muito especial, porque ele estava do lado de um anjo. Tobias, capítulo 6, versículo 7, vamos ler juntos. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos, que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Gente, isso aqui era quase que tudo que o Tobias, quando ele ouviu falar daquilo ali, eu fico imaginando ele na primeira noite de viagem, quem sabe querer voltar para curar o pai. Mas ele tinha uma viagem para fazer. Então deixou guardadinho, porque ele ouviu ali. Ele ouviu que com aquele fígado ele tinha a possibilidade de curar alguém que tivesse as manchas brancas. Ele lembrou do pai. Quando ele falou do espírito ali, quem sabe ele lembrou daquilo que aconteceu, porque a notícia foi muito grande. Você viu alguns vídeos atrás daquela mulher que ela foi dada em casamento a 7 maridos e nenhum pôde ter aquela mulher. Agora o versículo 10. Pega aí na sua Bíblia, olha. Em seguida, Tobias disse-lhe: onde queres que pousemos? Aqui, respondeu o anjo, um homem de tua tribo, de tua família, chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens devem pertencer a ti, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede-a, pois, ao seu pai, e ele dará por esposa. Ele a dará por esposa. A Bíblia dá um salto. Ela dá um salto. Quando ela diz assim, ó, depois, esse depois é bem depois, viu? A viagem era uma viagem longa. A gente viu o acontecimento ali da primeira noite, continuou-se a viagem, continuou-se ali eles comendo peixe durante o tempo. Cada lugar que eles viajavam, imagina, ele parava numa cidade, dormia numa pousada, num lugar que eles pudessem dormir e continuar a viagem, até que chegou num certo lugar, pouco mais da metade da viagem, que Tobias pergunta ali para Azarias: Azarias, onde é que você quer que a gente prepare um lugar para a gente passar a noite, para a gente dormir? E ele diz: olha, tem aqui, nesse lugar tem uma casa que a gente pode passar lá à noite. O sujeito é pobre, está vivendo com os pais na pobreza, e alguém diz para ele, aquele anjo vai dizer para ele: olha, tem um lugar aí que tem um homem rico e os bens dele vão ser todos seus, mas você precisa receber a filha dele em casamento. É uma mulher lindíssima, uma mulher muito amada pelo pai. Que coisa bacana. A palavra de Deus vai mostrando essas coisas assim, que são detalhes. Veja, olha só, aqui está falando de prosperidade. Só que não é uma prosperidade única, é uma prosperidade em todos os sentidos. Você não pode pensar em prosperidade só na sua parte financeira e você não prosperar como um homem ou uma mulher temente a Deus, que teme a Deus, que respeita a Deus. A sua prosperidade ela tem que se dar em todas as situações. Mas o principal é você temer a Deus, você respeitar a Deus
como Tobit respeitou, como Tobias, o filho que seguiu o exemplo do pai e respeitou sempre a Deus. E ele vai dando aqui esses conselhos, vai dando até a ordem aqui. O anjo vai dando ordem para Tobias: olha, você vai lá, a gente vai pousar lá, pede ao pai para ele dar a filha dele em casamento para você. Que ele vai te dar. Que coisa simples, né? Imagina o rapaz ali, o rapaz não casou até aquele dia, já estava passando o tempo, o pai mesmo já deu aquele conselho para ele: ó, casa logo, casa com alguém da sua parentela. Casa com alguém que pratica a mesma fé que você. E que beleza, ele está indo para um lugar longe. Verso 14. Tobias respondeu: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso, eu temo que mesmo que o mesmo venha a me acontecer. A mim que sou filho único, e desse modo passa a descer, lamentavelmente, a velhice de meus pais, a habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: ouve, e eu vou te mostrar sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração e do seu pensamento, e se entregam à paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. A palavra é forte aqui, tá vendo aqui? Ó? É um pedaço bem interessante, porque isso mostra que Tobias já conhecia a história dessa mulher. Uma mulher que teve 7 maridos, mas nenhum delas ela conseguiu mesmo ter uma relação sexual. Eles foram mortos por um demônio no dia do casamento dela, na noite do casamento dela, a noite onde ela ia ter aquela primeira relação sexual com o marido dela, e vinha um demônio e matava esses sujeitos. Imagina aqui agora Tobias perguntando: não, peraí, eu já ouvi falar dessa mulher. Essa mulher teve 7 maridos, veio um demônio. Eu ouvi dizer até que foi um demônio que veio e que matou os maridos delas. Olha, eu sou filho único. Olha, meus pais, se eu morrer aqui por causa de um negócio desse, meus pais vão morrer de tristeza. Eu vou ter feito meus pais ter morrido de tristeza. E olha a conversa de Tobias com o anjo explicando essas coisas. Quem sabe ele até dizendo assim: olha, esse demônio que matou os maridos dela, ele deve ser apaixonado por ela. Imagina, é apaixonado por ela, porque ele mata os maridos dela, mas com ela mesma ele não faz nada. Então ele deve ser um demônio muito ciumento. Ele não quer que ninguém se aproxima dela. Que coisa forte. Mas aquele anjo ele vai dizer algo impressionante. É tão impressionante que eu acho que vale a pena você pegar de novo aí. Ó. Ele diz assim: ó, eu vou te mostrar sobre quem o demônio tem poder. Sabe quem? Sobre quem o demônio tem poder? São aqueles que se casam banindo Deus do seu coração. Ei, presta atenção. O problema não é se casar, não. O problema é quando você bane Deus do seu coração, quando você toca Ele para fora. Enquanto você estava ali solteiro, enquanto você não tinha ninguém, você até estava na igreja procurando, quem sabe, clamando a Deus por isso. Agora você tem alguém e você bane Deus do seu coração, porque você vai banindo Deus do seu coração, do seu pensamento. É sobre esses que o demônio tem poder. Você não pode banir Deus do seu coração, banir Deus do seu pensamento nessa hora. Nessa hora que agora que parece que você está bem, que agora que você tem alguém, você tem sua cara metade. Não. É a palavra do anjo. Vamos ler direto aqui na fonte, na Bíblia. É uma palavra muito forte. É o verso 16. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Verso 17. São os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à paixão, como o cavalo e o burro. Olha até os animais que ele usa para comparar, né? O seu cavalo, o seu burro. Quem
Quem sabe você queira se entregar a uma paixão, queira se entregar a uma sexualidade como cavalo e como burro, sem entendimento, sem temor de Deus. O seu sexo não pode ser sem temor de Deus. Você não pode ir para o sexo como cavalo e como burro, não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e até nessa hora Deus tem que estar contigo. Deus está com você nessa hora, no seu temor de Deus. Essa é a palavra que foi dada aqui. Olha só como é que termina. Sobre esses, o demônio tem poder. É por causa da sexualidade? Não, gente. É por causa do querer banir Deus do seu coração. Quando você quer banir Deus do seu pensamento, quando você quer Deus longe de você, longe do seu pensamento, não é o objetivo da sua conversa. Você não quer conversar. Você conversa sobre futebol, você conversa sobre coronavírus, você conversa sobre um monte de coisas. Mas Deus não é assunto das suas conversas. Você está banindo Deus do seu pensamento, Deus do seu coração, você está banindo. Não. Traz Deus para o seu pensamento, sim. Traz Deus para o seu coração. Olha, você já é uma pessoa abençoada, porque para estar escutando um vídeo desse aqui, falando sobre Deus, falando sobre o anjo de Deus, da maneira que Deus está agindo na vida de pessoas, você está querendo Deus no seu coração e no seu pensamento. Então, bendito seja Deus por sua vida. O demônio sobre você não tem poder, porque você tem Deus no seu coração, você tem Deus no seu pensamento. Então, bendito seja Deus por sua vida, porque Deus vai abençoar você demais. O verso 18, pega aí. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela na castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa, senão orar juntos. O que significa isso? Está dizendo aqui, olha, quando você se casar e o dia de você ter a sua primeira relação sexual com sua mulher, nesse caso aqui, você não vai ter relação nesse primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. A ocupação de vocês vai ser orar juntos. Orar juntos. Fala para mim uma coisa aqui, deixa eu chegar pertinho de você. Essa pessoa que está com você, essa pessoa que é tão próxima, tão íntima de você, você tem o costume de orar com ela? De orar com essa pessoa que está do seu lado? Cada noite tinha algo especial para estar clamando a Deus. Então vamos ver no versículo 19. Olha só o que o anjo diz para ele. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Na noite seguinte serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor do Senhor, mais com o desejo de ter filhos do que o ímpeto da paixão. Obterás assim para teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. As 3 noites, os primeiros 3 dias deles de casado, eles tinham que fazer aquela noite de oração. Aquela mulher que tinha um espírito maligno que vinha lá para matar aqueles que eram maridos dela, na primeira noite ele ia orar e aquele demônio ia ser posto em fuga. Na segunda noite eles iriam orar e iam ser admitidos na comunidade dos santos patriarcas, algo grandioso. Nós não temos nem dimensão do que seja isso, patriarcas. Na terceira noite eles iriam orar pelos filhos que eles ainda iriam ter. Talvez você ore pelos seus filhos que você já tem, mas você que ainda não tem filhos, está na hora de você orar pelos filhos que você ainda não tem. Você e essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que é importante para você, que vai junto com você gerar esses filhos. É a palavra do Senhor. Isso tudo a gente vai ver nos próximos vídeos, quando tudo isso se concretiza e que vai ser importante demais para nós. Vamos rezar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é aquele que colocou um anjo na vida de Tobias. Em toda a viagem da vida de Tobias, ó Deus, o Senhor colocou um anjo forte, um anjo poderoso, e nós pedimos também, ó Deus, em nossas vidas. Coloca, Deus, um anjo forte, um anjo poderoso, um anjo que haja nas nossas vidas segundo o teu querer, meu Deus. Senhor nosso Deus, e dirige os nossos passos para fazer a tua vontade, ó Deus. Te apresentamos, Deus, aquelas pessoas que serão as nossas descendências, nossos filhos, netos, bisnetos, para que o Senhor os abençoe. Nós nem os conhecemos, eles nem existem, todos eles ainda, nossa geração que virá depois de nós, mas nós apresentamos em tuas mãos para que o Senhor os abençoe com toda a tua bênção, com uma bênção forte, Deus, com uma bênção poderosa. Muito obrigado, Deus, pelo aquilo que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento que o Senhor fixou no teu poder para que todas essas coisas aconteçam. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a ti, meu Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe.